Bom dia, primeiro ano, uma ótima semana para todos vocês. Estamos iniciando, né? Mais uma semana, que Jesus esteja abençoando nossa semana, nos dando força, coragem, tudo que necessitamos aí para ter uma boa semana. Um ótimo dia para todos vocês. Vamos iniciar nossa aula de hoje e nesta semana, né, nós teremos o feriado aí, da sexta-feira, dia 25. Então, nós priorizou aí matemática e português nessa semana, para que a gente esteja conseguindo concluir aí o terceiro capítulo, né? Não vamos concluir todo, mas vai ficar faltando apenas as atividades complementares para outra semana. Então, olha só, hoje nós teremos aula de português e matemática. Português nós vamos estar trabalhando na página 58, aqui, olha, na seção na ponta da língua. E hoje nós estaremos trabalhando aí, olha, o gênero textual poema, né? Nós já, na verdade, já iniciamos aí e já iniciamos desde quando iniciamos o bimestre, que Tia Belisa já vem trabalhando. Olha só. Estudo do gênero textual poema. Leia o poema de Almir Corrêa. De vez em quando, uma estrela cadente faz cosquinha no céu da boca da gente. Poema de Almir Corrêa, Poemas Sapecas, Rimas Traquinas, São Paulo, formato 2003. Então, aqui você viu uma partezinha aí, né, do poema de Almir Corrêa. E poemas vocês já sabem, poemas são aí escritos, né, textos escritos em versos que servem para distrair, encantar, emocionar, despertar emoções, reflexões aí no leitor. E aí você tem, olha só. Observe agora os trechos em destaque e responda o que se pede. Quais são os trechos em destaque? Observa lá no seu poema, aqui, olha só. Você vai perceber que tem aí dois destaques no poema. Diz assim, olha, de vez em quando uma estrela cadente, então o dente está aí destacado, faz cosquinha no céu da boca da gente. Ente também está destacado. Então você tem o final aí das palavras cadente e gente, né, que está destacado. Aí o pontinho diz assim, o que eles têm em comum? O que é que essas duas palavrinhas aí que estão destacadas, olha só, em cadente e gente, o que são que elas têm em comum esse final aí? Então, olha só, os versos destacados aí, né, que tem das palavrinhas cadente e gente, eles terminam iguais, né? Eles terminam iguais, mas nem sempre uma rima ele vai terminar igual. Na verdade, uma rima é uma coincidência de sons, ou seja, os sons vão ser iguais ou semelhantes, mas não exatamente de letras. Então, nesse caso aí, é uma coincidência, né, das letras dos versos terminarem iguais. Mas, na verdade, a rima nem sempre ela vai terminar exatamente igual às mesmas letras, mas sim na verdade, uma coincidência de sons. São dos sons que são iguais ou semelhantes. Olha só, aí do lado nós temos a Keiko, com um balãozinho, olha só. Vamos ver o que a Keiko está falando. A Keiko diz, a rima é a combinação de sons iguais ou semelhantes nas sílabas finais das palavras, no final dos versos. Então, o que a Keiko está dizendo é o quê? Aquilo que Tibelize falou para vocês. A rima é a combinação de sons iguais, né? Ou semelhante, ou seja, os sons podem ser iguais ou semelhantes nas sílabas finais das palavras no final dos versos. Então, vamos aí responder o que eles têm em comum. Então, os versos destacados terminam iguais. Nesse caso aí, né, de cadente e gente, os versos finais terminam iguais. Aí vamos para o primeiro. O primeiro diz assim, pinte as palavras que rimam com a palavra galinha. Olha só, galinha. Vamos observar o som final de galinha. Aí, ó, NHA. Então, vamos encontrar palavrinhas aí nesse quadro
que rime com a palavra galinha e pintar. Olha só, nós temos rainha, gaita, cozinha, goteira, galo, pocinha, agasalho, farinha, sardinha, joaninha, galinheiro e madrinha. Então, quais palavras aí, quando você leu, você viu uma pronúncia igual ou semelhante à pronúncia da palavra galinha? Na verdade, aí você vai encontrar palavras com sons finais exatamente iguais, né? E você vai estar aí colorindo estas palavras, tá bom? No quadro, todas as palavras aí que rimam com a palavra galinha. No 2 diz: com base no poema A Galinha Cor-de-Rosa, ou seja, que nós trabalhamos semana passada, escreva qual é a palavra que rima com cor-de-rosa, galinheiro e com a palavra rainha, lá do poema. Então, olha só, tia vai fazer uma leitura bem rapidinha aqui, olha. Era uma galinha cor-de-rosa, metida a chique e toda orgulhosa. Então, qual foi a palavra que rimou aí com cor-de-rosa? Qual foi a palavra que rimou? Então, foi a palavra orgulhosa, não é isso? Orgulhosa. Vamos ver a próxima. A próxima diz assim: galinheiro. Qual foi a palavra que rimou aí com galinheiro? Vamos encontrar lá? Olha só. É cheio de lama do galinheiro, ficava no alto do poleiro. Então, qual a palavra que rima com galinheiro? Poleiro. E rainha. Qual é a palavra que rima com rainha lá no poema? Então, e depois com ar de rainha, lavava os pés numa pocinha. Então, qual foi a palavra que rimou com rainha? Foi a palavra pocinha. Vamos estar escrevendo aí as 3 palavras que rimam com as palavras aí que estão pedindo. Olha só. Então, galinha cor-de-rosa rimou com orgulhosa, né? Galinha orgulhosa rimou com galinha cor-de-rosa rimou com orgulhosa. E aí, galinheiro rimou com poleiro e rainha rimou com pocinha. Você vai estar escrevendo aí as 3 palavras. Pausa o vídeo e escreve. Agora, olha só. Na questão 1, que era para você pintar as palavras que rimavam com a palavra galinha, quais palavras você pintou? Vamos fazer a correção aí? Olha só, você deveria pintar a palavra rainha, que rimava com galinha, cozinha, rainha e cozinha na primeira coluna. Na segunda coluna, você deveria pintar aí pocinha e farinha, que rima com galinha. E na terceira coluna, você iria pintar sardinha, joaninha e madrinha, que rima aí com a palavra galinha. Olha só, deveria pintar e ficar desta forma. Vamos para o 3. As imagens abaixo, das imagens abaixo, qual representa a escrita de um poema? Então, olha só. Ele vai mostrar aqui para vocês. Você tem esses 2 formatos aí de texto, né? Olha só, perceba esse organizado aqui, olha, né? Por quadrinhas, estrofes, e esse outro texto aqui. E nós podemos perceber que este texto aqui, ele representa a estrutura do poema, né? Esse outro texto aqui, ele representa uma narrativa, né? Mais uma narrativa. Então, qual é o que você deve marcar aí? Qual das imagens ele representa a escrita das palavras em um poema? Então, você vai marcar aí a primeira imagem. Agora diz, ó, marque o texto que é um poema. Você vai fazer a leitura de 2 textos e você vai ver qual deles aí é um poema. Então, olha só. Ai, que preguiça. Lesma preguiçosa, deseja prosa. Com um bicho preguiça, também bem devagar, tenha casa própria e telefone celular. Mais um poema aí de Almir Correia, né? Aí vamos novamente, ó. Ai, que preguiça.
Lesma preguiçosa deseja prosa. Um bicho preguiça, também bem devagar, tenho casa própria e telefone celular. Vamos para o outro. O caracol e a lesma são animais semelhantes a principal diferença entre eles é que o caracol tem concha e a lesma não. Ambos pertencem ao grupo dos animais de corpo mole, chamado moluscos, entre os quais estão a ostra, o marisco e o lula. Caracóis e lesmas são encontrados no mundo todo. Alguns vivem no solo ou em árvores, entre outros moram na água. Há também aqueles que passam o inverno debaixo da água. Caracol e lesma, né? Escola Britânica, disponível em... Então, aí você viu dois tipos de texto. O primeiro textinho, ele nos mostra aí uma poesia, né? Ele marca aí um poema. E o de baixo é o quê? Um texto que traz informações, né? Informações verdadeiras aí sobre a lesma e o caracol. Aí mais um verbete, né? Um texto informativo. Então, olha só. Qual que você deve marcar? Você vai marcar um xizinho aí no texto aí. Ai, que preguiça! Aí, olha onde tem aí a lesma, né? E embaixo tem uma notinha aí dizendo: os poemas são textos escritos em versos que servem para encantar, divertir, emocionar, despertar sensações no leitor. Então é isso. Os poemas eles servem para distrair, encantar, divertir e para despertar sensações no leitor, porque nem todo texto é só para distrair. Tem texto que ele causa reflexão, que ele traz aí, que ele vem despertar uma sensação no leitor para uma determinada situação, tá bom? Então vamos virar nossa página aí para a página 60, que tem aí meu, seu, nosso. Olha só. As palavras em um poema são como brinquedos, como as peças de um jogo de montar. Você pode combiná-las de diferentes maneiras para divertir e sonhar. Mas não é só para divertir que os poemas são escritos. Muitas vezes eles também apontam problemas que precisam solucionar. Veja o poema a seguir. A guaruba e o guatu-maracajá na Amazônia ainda vivem. Com o tráfico e o desmatamento, é quase total o desaparecimento. O homem desmata, caça, maltrata. Como um pirata da mata, rouba e mata. No futuro, numa estupidez descabida, nem guaruba, nem gato maracajá. Nada, só fotos sem vida. Texto especialmente produzido pela autora para esta obra. Então, é texto aí produzido pela autora. Olha só, e aqui está falando da guaruba e do gato maracajá. Observa aí suas fotos. Olha só, você tem aí no seu módulo, né? Observa a imagem aí. Tem a legenda embaixo, guaruba, né? Aí a ave amarela. E o gato maracajá, aí, que parece uma oncinha, né, tia? Olha só, então o que é que está dizendo o texto? O texto está dizendo que na Amazônia eles ainda vivem, mas com o tráfico e o desmatamento é quase total desaparecimento. Então, ou seja, o tráfico, né, aí de animais que matam para pegar suas peles, para pegar suas penas, né, para vender, para expor. Enfim, o tráfico ilegal, né, desses animais. O homem desmata, caça, maltrata. Como um pirata da mata rouba e mata. Olha só, está dizendo que o homem, ele desmata, ele caça, ele maltrata. Nós sabemos que quando há o desmatamento, né, vai ficando aí prejudicado o habitat natural dos animais, ou seja, o lugar onde eles vivem vai ficando aí comprometido, não é verdade? Então, o homem, ele tá mal como um pirata, né? Ou seja, um pirata da mata que rouba e mata. Olha só, no futuro, numa estupidez descabida, nem guaruba, nem gato maracajá, nada, só fotos sem vida. Ou seja, no futuro, né? Se não forem tomadas as devidas providências, né? Eles vão entrar o quê? Eles vão desaparecer, né?
o que vai acontecer é que eles vão aí desaparecer. E então só restará o quê? Fotos sem vida, ou seja, fotos dos animais, mas não vai mais haver vida. Então, deve-se tomar o quê? Cuidados, né? Providência para que não venha acontecer. E aí tem umas perguntinhas para a gente estar conversando, né? Tia Belise vai conversando daqui, você conversa com quem estiver auxiliando você aí em casa. Olha só, responda o que se pede. Primeiro pontinho diz, você acha que o gato maracajá vai desaparecer? Será que o gato maracajá vai desaparecer? O que você acha? Olha só, é possível, né? É possível, há uma possibilidade disso acontecer, né? Pois ele está aí em risco de extinção. O que é risco de extinção? É o risco de desaparecer, né? De ser extinto daquele lugar, ser extinto da terra. Então, há uma possibilidade, é possível sim, né? É o que o texto nos traz aí, uma reflexão para refletirmos acerca desse problema, né, que precisamos solucionar. Ou seja, se medidas não forem tomadas, é possível sim, né, pois ele está em risco de extinção. Você vê aí dizendo assim que eles ainda vivem, mas que com o tráfico e o desmatamento, né, é quase total o desaparecimento. Isso quer dizer que tem poucas, né, poucas espécies dele. No segundo pontinho diz, caso as pessoas continuem caçando a garuba, o que pode acontecer com ela? Ela também poderá se tornar o quê? Um animal extinto, né? Também pode desaparecer. A guaruba é aí o pássaro, né? Amarelo. A palavra mata tem o mesmo sentido na frase. Como o pirata da mata rouba e mata. Então, olha só. Você observou que a palavrinha mata aparece aí, né? Em um dos versos, que diz assim: como pirata da mata rouba e mata. Você acha que essa palavrinha aí está tendo o mesmo significado? O mesmo sentido? O que você acha? E tia, olha só. Não está tendo o mesmo significado, o mesmo sentido. A escrita da palavra é igual, né? Mata, porém, um está se referindo o quê? À floresta, né? Como pirata da mata, ou seja, como pirata da floresta. O primeiro mata se refere aí à floresta, né? E o outro, segundo, refere-se à ação de matar, ou seja, como pirata da mata, rouba e mata, ou seja, o segundo mata está se referindo aí à ação de matar, né, os animais. Então, a palavra tem o mesmo sentido nas frases, como pirata da mata, rouba e mata, não tem o mesmo sentido. Um se refere à floresta e o outro à ação de matar, né? Você não precisa escrever, aí é somente para conversarmos. Vamos aí para o regionalize-se e olha só. E por falar em poesia, você conhece o poeta Manuel Barros? Então, Manuel Barros, né? Ele é um poeta aí também muito conhecido. Tu vai ler um trechinho aqui, olha. Manuel Barros é um dos maiores poetas do Brasil. Nasceu na beira do rio Cuiabá, no estado do Mato Grosso, no ano de 1916. Morreu faltando apenas pouco mais de 2 anos para completar um século de idade. O poeta parecia compreender como ninguém o mundo das crianças, como mostra no poema Respeito. Então, olha só, o poeta aí, né, Manuel Barros, ele morreu quando já tinha quase um século de vida. Isso quer dizer o quê? Que ele morreu quando ele já tinha quase 100 anos, né? E ele nasceu lá na beira do rio Cuiabá, no estado de Mato Grosso. E ele morreu faltando quase 2 anos para completar aí 100 anos de idade, né? E ele era um poeta que parecia compreender como ninguém o mundo das crianças. Por quê? Porque a grande maioria dos seus poemas, né, das suas poesias escritas, eram feitas aí relacionadas às crianças, né? Manuel Barros, ele tinha uma fazenda em Mato Grosso e as suas obras, a grande maioria das suas obras falava, né, fala, porque ele morreu, né?
mas suas obras ainda permanecem. A grande maioria de suas obras fala sobre o Pantanal. E por isso ele é conhecido como poeta do Pantanal ou poeta pantaneiro, né? Porque por ele falar muito aí em suas obras sobre o Pantanal. Mas Manuel Barros ele não gostava desse título, de ser chamado dessa maneira, poeta do Pantanal ou poeta pantaneiro. Por quê? Apesar dele ter nascido lá, né, ele viveu mais tempo em cidades grandes como Corumbá, Campo Grande, Cuiabá, Rio de Janeiro, né, e até Nova York. Então ele viveu grande parte da sua vida, né, nessas cidades aí. E então ele não gostava muito desse título. E só aí depois que ele casou, né, então, depois de um tempo, ele recebeu a fazenda, né, como herança lá do Pantanal, e ele então retornou lá para esta fazenda, onde lá permaneceu até a sua morte. E olha só, no Pantanal ele morou até 8 anos, olha só. Morou no início da sua vida, né? Ele morou de criancinha, de bebezinho, aí até apenas os 8 anos. Quase a idade que vocês têm. E foi um tempo suficiente para ele vivenciar grandes coisas lá no Pantanal, né? Vivenciar muitas coisas, brincar com os animais, né? Com os animais, principalmente em suas poesias, como os sapos, formigas, lesmas, né? Passarinhos, borboletas. Então, ele considerava ali como um grande quintal ali, aquele lugar, né, que era imenso lá no Pantanal. Então ele considerava como um quintal e ele viveu grandes aventuras ali com os animais. Por isso que a maior parte dos seus poemas estão aí falando sobre estes animais. Vamos conhecer aí um trechinho do poema Respeito. Olha só. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Portal Raízes disponível e tem aí o site do portal. Então, olha só, aí você vê um trechinho do poema Respeito, onde ele diz que ele foi aparelhado para gostar de passarinhos. Por que ele diz isso, que ele foi aparelhado a gostar de passarinhos? Porque até os 8 anos de idade, né, ele vivia lá no Pantanal, na fazenda, onde ele tinha muito contato, né, com passarinhos, e ele gostava, aprendeu a gostar dos passarinhos. E aí ele diz, tem uma abundância de ser feliz por isso. Ele se alegra, né, e é feliz por isso. No meu quintal é maior do que o mundo. Então, olha só, porque lá é imenso, é grande. Então, ele considerava toda aquela área como se fosse o quintal dele, né? Porque quando ele morava lá, ele podia sair, andar. E aí você tem uma imagem, olha só, a imagem aí das terras aí do Pantanal. E que tal um pouco mais de Manuel Barros, né? Que tal um pouco mais de Manuel Barros? Belisa já falou para vocês aí um pouco mais, né, sobre ele. E embaixo diz assim, você sabe onde fica o Pantanal? Então, olha só, como a tia Belisa falou, o poeta Manuel Barros, ele morava aí em Mato Grosso. Observa aqui onde fica localizado Mato Grosso. Olha só. Aqui, olha só. Cadê? Deixa eu te ver, porque quando viro para lá fica ao contrário para mim. Olha, Mato Grosso, tá vendo? Ele fica localizado aqui, olha, esse estado, essa parte aqui roxa, somente essa. E aqui do lado tem o país da Bolívia e do Paraguai. E o Pantanal, ele fica localizado nessa área, ou seja, ele pega parte aí do Mato Grosso e também parte da Bolívia e Paraguai. Então, aí fica localizado o Pantanal, no estado de Mato Grosso, né? Como você sabe, ele tem uma grande parte no estado do Mato Grosso e uma parte também pega aí a Bolívia, né? O país da Bolívia e o país do Paraguai. Como seria um quintal tão perto do Pantanal? E aí, o que você acha? Como seria um quintal tão perto do Pantanal?
Você acha que seria bom? Vai depender aí de cada um, né? Se você gosta de estar em contato com a natureza, de conhecer uma grande diversidade, né? Por quê? Porque o Pantanal, existe nele uma grande diversidade aí de fauna e flora, ou seja, de animais e de plantações, de vegetação, né? De diversas formas. Então, quem gosta, né, de estar aí diretamente em contato com a natureza, com os animais, com as árvores, é algo muito bom, que embeleza mesmo a tora. Então, para mim seria maravilhoso um quintal aí aos fundos aí do Pantanal, né? O Pantanal, ele é um dos principais, né, destinos turísticos para aí os ecologistas, né? O maior destino turístico ecológico do Brasil, ou seja, geralmente as pessoas que gostam aí de estar em contato com a natureza, com os animais, as árvores, eles sempre buscam aí o Pantanal para estar visitando. Então você agora vai falar aí para a mamãe como seria um quintal perto do Pantanal. Você gostaria de ter essa possibilidade aí também, de assim como Manuel Barros, né, poder brincar aí no Pantanal, poder ver aí uma grande diversidade de animais, de aves e de plantas? Você vai falar aí com as suas palavras, tá bom? Nós encerramos agora nossa aula de português e vamos agora para a nossa aula de matemática.